Olá pessoal, seja muito bem-vindo, meu nome é Douglas e você está no canal Metanoia. Como eu já havia dito antes, no primeiro vídeo de introdução, como esse é um canal que quer relacionar teologia com a cultura, hoje nós vamos introduzir elementos culturais ao nosso vídeo. Nós vamos falar hoje sobre o filme Matrix, o mito da caverna de Platão e teologia. Ficou confuso? Não fique não, fique com a gente. Matrix é um excelentíssimo filme do ano de 99. Um filme praticamente perfeito pela sua direção de fotografia, efeitos visuais incríveis à época, com aquela famosa cena, do Neo caindo para trás, fugindo da bala, se esquivando. As cenas de luta são incríveis, talvez uma das melhores dos cinemas dos últimos anos. É um filme simplesmente sensacional. Quem não viu está perdendo. E com super indicação, quem não viu assista Matrix ainda hoje. Esse filme conta a história de Thomas Anderson, que é um funcionário, uma pessoa comum. Trabalhador, acorda cedo, vai para o trabalho, volta, almoça, janta, paga seus impostos, vai ao supermercado, faz coisas como uma pessoa comum. Só que ele também é hacker, um hacker conhecido no meio virtual como Neo. E através do meio virtual, através da internet, de todos os contatos que ele tinha, ele acabou conhecendo Trinity, uma mulher extremamente misteriosa. E ele acaba vendo por altos e baixos o nome Matrix, que lhe surge muito repentinamente e lhe causa espanto. Então ele começa a pensar, o que é Matrix? Mas então ele começa a suspeitar um pouco do que significaria Matrix, com pessoas entrevistando ele, fazendo perguntas que não deveriam ser feitas, e por aí vai. E acaba que ele conhece um homem chamado Morfeu. Morfeu, aquela famosa cena da pílula, lhe oferece duas escolhas. Ele oferece em uma mão a pílula vermelha e na outra mão a pílula azul, lhe mostrando que ele deveria fazer uma escolha. A pílula vermelha significaria que ele mostraria para ele toda a verdade. E a pílula azul, ele simplesmente tomaria, acordaria em casa como se nada tivesse acontecido. Ele então escolhe tomar a pílula vermelha. E nisso os seus olhos são abertos e lhe é revelado outro mundo. Na verdade, o mundo que ele conhecia não existia. Na verdade, ele estava dentro de um software chamado Matrix. O que era isso? Na verdade, é como se fosse o mundo nosso aqui. Esse mundo não existe. Na verdade, o que tinha acontecido? Existia uma guerra entre os seres humanos e máquinas, e as máquinas derrotaram os seres humanos. Os seres humanos acreditavam que a bateria das máquinas seria o Sol, e com isso eles tamparam o Sol para que elas não pudessem ser mais recarregadas e que eles pudessem vencer a guerra. Só que elas descobriram novas maneiras de se recarregar com o corpo humano. Então elas enclausuravam pessoas, seres humanos, seres vivos, e os deixavam inertes, como se fosse para serem baterias delas. Elas enclausuravam todos os seres humanos e usavam eles como fonte de bateria. Só que ao fazer isso, elas também introduziam os sonhos na cabeça das pessoas, para que elas se sentirem tranquilas. Então dava para elas a sensação que elas estavam no mundo normal, elas nem sabiam do que estava acontecendo. Elas estavam em coma, sedadas, sendo usadas como bateria para as máquinas num futuro pós-apocalíptico. Porém, elas tinham uma sensação que estava tudo ok, estava tudo normal, a vida segue normal. Era uma prisão dócil, era uma prisão legal. Eles nem sabiam, as pessoas nem sabiam que estava dentro dessa prisão. E então o Neo, quando ele toma essa pílula azul, lhe é revelado tudo isso. Lhe é revelado que ele na verdade servia de bateria para essas máquinas. E ele sai disso e tem uma vida completamente diferente do que ele estava acostumado. A vida no mundo real é completamente terrível, eles não comem direito, não têm comida, eles vivem em uma nave, como se fosse uma nave espacial, tem que correr perigos diretos lutando contra as máquinas, eles lutam constantemente contra as máquinas a todo momento estão querendo matar todos os seres humanos, usá-los como bateria. Então ele descobre que o mundo real, na verdade, era terrível, não era nada do que ele estava acostumado, não era a vida que ele estava acostumado aqui. Isso na verdade era uma prisão dócil, Ele estava preso num lugar, só que ele nem se dava conta de que estava preso. Para ele estava tudo bem e a vida estava simplesmente ótima. Qual a relação de Matrix e o mito da caverna de Platão? Ora, na verdade, é tudo a ver, é praticamente a mesma coisa. O que é o mito da caverna de Platão? Ele escreveu no livro dele A República um diálogo entre Sócrates e Glauco. E nisso Sócrates vai falando para Glauco. Imaginem que tem pessoas acorrentadas dentro de uma caverna. E nessa caverna eles estão acorrentados de tal forma que elas só podem olhar para a parede à sua frente. E na entrada da caverna, atrás deles, existe uma grande tocha que ilumina a caverna toda.
E através das figuras que vão passando lá fora, eles veem figuras projetadas na parede à frente deles, como de animais, de soldados, de pessoas. E como eles nunca viram outra coisa, eles acreditam que aquilo que eles veem é o mundo real. Porém, um dia, uma dessas pessoas acorda desacorrentada. E ela decide ir até o fundo da caverna para poder ver o que era aquela misteriosa tocha e todas aquelas coisas e sombras que eles viam lá dentro. Porém, chegando lá, ele ficou cego por alguns dias, porque a tocha era muito luminosa, ele não conseguia olhar para ela. Voltando um pouco a sua visão, ele conseguiu observar sombras no chão, conseguiu observando as folhagens, observou o reflexo dele num riacho e foi descobrindo que tem pessoas ali, pessoas reais, não são sombras. E descobriu que na verdade aquela tocha que ele via, na verdade era a luz do sol. E então ele, através daquilo, ele ficou deslumbrado, maravilhado com tudo aquilo que ele tinha visto. E viu que os anos que ele viveu dentro da caverna nada mais era do que uma prisão para ele. Ele acreditava que aquilo lá era um mundo real, porém não era. Era só sombras do mundo real de verdade. E então, quando ele saiu para fora da caverna, ele viu e ficou maravilhado, encantado com todas as coisas que ele tinha visto. Curiosamente, a mesma cena se repete no filme Matrix. Quando Neo ele finalmente desperta desse sonho que Morfeu liberta ele, ele não consegue enxergar, ele fica cego por alguns minutos, algumas horas. E então ele pergunta, por que meus olhos doem? Por que eu não consigo enxergar? Morfeu diz para ele, porque você nunca usou seus olhos. Ou seja, ele nunca tinha enxergado nada da vida dele inteira. Tudo estava projetado na sua cabeça. Então, para mim, o melhor filme que explica a teoria do mito da caverna de Platão é o filme Matrix, porque é simplesmente perfeito e é idêntico o que Platão dizia e o que acontece no filme Matrix. Ele descobre que ele na verdade estava preso e o mundo que ele acreditava não era real, ele estava vendo sombras de um mundo real. Porém, ao contrário do mito da caverna de Platão, quando aquela pessoa sai daquela corrente e sai para fora da caverna, fica maravilhado com as coisas que vêm e não deseja mais voltar à caverna. Só que no filme, na verdade, o mundo real era muito pior do que a caverna. Neo não ficou maravilhado. O mundo não era tão legal, não era tão interessante, era na verdade asqueroso, repugnante, não era igual o que ele estava acostumado dentro da Matrix. Mas na cena da pílula, quando o Morfeu dá a pílula para ele, ele lhe diz, se você tomar a pílula vermelha, eu lhe ofereço a verdade, nada além disso. Morfeu lhe mostrou a verdade, não disse que seria legal, não disse que seria encantador, não disse que ele iria gostar, disse que mostraria para ele a verdade. Somente isso. Porém, no mito da caverna de Platão, esse homem, ao retornar para dentro da caverna para explicar para as pessoas que moravam ali as maravilhas que ele tinha descoberto fora da caverna, as pessoas não acreditaram nele e queriam matá-lo. Aquele homem ficou tão maravilhado com as coisas que ele tinha visto que ele não queria voltar para a caverna. Ao contrário, no filme Matrix, Cypher, uma das pessoas comandadas por Morfeu, ele faz o contrário. Na verdade, ele tinha descoberto a verdade, só que ele preferia viver na Matrix. Ele preferia ter uma ignorância abençoada do que a verdade desgraçada. Porque fora da Matrix, como eu já disse antes, a vida era cruel, a vida era terrível. Dentro da Matrix, ele podia ser um rei. Na imaginação dele, ele poderia ser quem ele quisesse. Mas fora da Matrix, ele tinha que se contentar com a realidade, não com a imaginação. Mas então, como nós relacionamos Matrix, o mito da caverna e teologia? Bom, no livro de Eclesiastes, Kohelet, que é muito popularmente traduzido como o pregador, ali ele diz que ele olhou para a vida e viu que tudo era vaidade, vanitas no latim. O que significa essa palavra, vaidade? Significa que tudo era vazio, tudo era vão, tudo que ele olhou, quanto mais sábio ele ficava, ele via que as coisas eram vazias, sem significância. Em Eclesiastes ele diz que tudo que o coração dele desejou, ele teve. Salomão, como nós sabemos, era um homem extremamente rico, uma pessoa mais rica daquela época. Então, é logicamente fácil para ele, tudo que ele desejar, ele quis. E ele disse que tudo que o coração dele desejou, ele quis. E ele olhou para aquilo e disse que era tudo vaidade. Tudo era vazio. Ele olhava para o dinheiro que ele conquistou e disse que não significava nada. Ele olhava para as posses que ele tinha e disse que não significava nada. Quanto mais sábio aquele homem foi ficando, Salomão, quanto mais Deus foi iluminando, ele foi descobrindo que as coisas que ele dava muita importância não valiam nada.
Ele chegou a dizer que era loucura muitas coisas que as pessoas faziam debaixo do sol, que é um termo que ele usa muito. Ele disse que era loucura ter tudo, ter posses, ter bens, ter dinheiro e não ter família e não ter amigo. Então, quanto mais sábio ele foi ficando, mais entendimento ele foi tendo, mais Deus foi iluminando ele, mais ele foi descobrindo que as coisas que ele dá um valor, nas verdades, são totalmente fúteis. E as coisas que ele deveria dar valor, na verdade, ele não dava e ele considerava como fútil. Assim como nós, nesse nosso vazio existencial na nossa mente, nós damos valor a muitas coisas. O que nós queremos? Nós queremos um celular bacana, nós queremos um carro legal, queremos uma televisão enorme na nossa sala, queremos casa própria, queremos glória, queremos emprego, queremos fama, queremos dinheiro, queremos tudo, menos a verdade. Nós procuramos todas as coisas, procuramos tudo em tudo, a felicidade em todas as coisas. E quando chegarmos ao final da vida, nós vamos descobrir que nada disso nos satisfaz, nada disso nos faz feliz plenamente. Isso não é verdade. Isso é simplesmente a sombra das coisas. Mas então, ao sermos desacorrentados do nosso eu, do nosso ego e caminharmos até a direção da luz do fundo da caverna, nós vamos ver a verdade. Vamos nos encantar com as coisas, ou não. Alguns vão preferir voltar para a caverna, como Cypher, que desejou voltar para a Matrix. Outros vão ficar totalmente deslumbrados com a verdade, com as coisas maravilhosas que eles viram e vão querer ficar ali. O que isso significa para nós? Nós somos libertos da nossa escravidão, do nosso ego, do nosso autocentrismo, somente através do Evangelho de Jesus Cristo. Somente através da Palavra de Deus nós temos ideia de quanto essas coisas são fúteis. E as coisas que nós precisamos, que são mais importantes e mais caras e preciosas para a nossa vida, nós não damos valor algum. Nós não damos valor para a família, muitas vezes. Nós não damos valor para ajudar as pessoas. Nós não damos valor a Jesus Cristo. Nós não damos valor à nossa vida de oração. Nós não damos valor à nossa igreja. Nós vamos ali 2 horas por semana, no máximo, em alguns casos, muitas pessoas, 2 horas por mês, para assistir um espetáculo. Somente quando nós olhamos para Jesus Cristo, através da Bíblia Sagrada, nós prestamos atenção e percebemos o que de real tem valor na nossa vida. Nós descobrimos que nós não podemos ser felizes com coisas, nós não podemos ser felizes com os bens materiais que nós achamos que poderíamos ser. Nós descobrimos que ao final do ano, quando nós conquistamos aquele emprego tão sonhado, passamos por cima de diversas pessoas, tendo o nosso carro dos sonhos, nós descobrimos que nós não somos felizes de fato. Nós não somos realizados. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, Jesus nos mostra que nós somos felizes ao servir ao próximo. Nós viemos aqui servir ao próximo, e servindo ao próximo, nós servimos a Deus plenamente. Como dizia Martinho Lutero, Deus usa máscaras. Na verdade, Deus nos usa para abençoar outras pessoas. Na verdade, Ele abençoa as pessoas através de nós. Não aquela ideia de que eu faço 50%, Deus faz os outros 50%. Deus faz 100% através de mim e de você. Quando você olha a Bíblia e seus olhos são desvendados para todas essas coisas, você percebe então que você não é bom o quanto você achava que era. Você descobre que você não é feliz o quanto você achava que era. Você descobre que por mais rico que você possa ser, você não é próspero como você achava que era. E somente Deus liberta eu e você dessa escravidão. Cabe a mim e a você, queremos aceitar, sair da caverna, sair dessa matrix que nós vivemos e viver o mundo real ou não. E hoje, assim como no filme, como Morfeu oferece a Neo as pílulas, a verdade e a ignorância, eu lhe pergunto, o que você escolhe? A verdade de Deus ou a ignorância no mundo criado pelo seu ego?